Olá a todos, me chamo Kézia Ramos Olá, me chamo André. e esse aqui é o experimento número 3, Termistor. Então vamos lá. Primeiramente, qual era o objetivo do nosso trabalho? O conceito do nosso trabalho é entender como funciona, né, o termistor, que é abranger todo o conceito do coeficiente térmico do dispositivo, como é que a variação da resistividade, a resistência se comporta com esse termistor, dependendo da tensão que é utilizada. E nisso a gente saber a função dos semicondutores, dependendo da temperatura, dependendo da tensão que é colocada, né? Que eleva ou não a sua temperatura, como é que se comporta entre o meio ambiente. E assim a gente vai saber descrever que a gente está usando tanto o PTC, que é a parte positiva da temperatura, e o NTC, que é a parte negativa. No caso, o nosso trabalho foi feito com a parte negativa. Claro que o termistor negativo. Esses foram os materiais que nós utilizamos para fazer o experimento e a angariação dos nossos dados. Bom, vamos lá. Primeiramente, como eu disse, o nosso trabalho ele tem dois termistores, que é o PNC e o NTC. Isso, PTC e o NTC, que é o positivo e o negativo. Então, na primeira parte do experimento, antes mesmo de começar o experimento, ele pede para a gente estabelecer um método experimental simples para identificar os termistores que possuem o coeficiente positivo, que é o PTC, e os coeficientes negativos, que é o NTC. No caso, no laboratório, é fácil de fazer isso. O que, que a gente faz? A gente pega os termistores, né, que cada um tem a sua resistência. A gente sabe que os dois estão em temperaturas ambientes. Depois, a gente deixa os termistores conectados a uma fonte DC e, como eu disse, a variação de tensão faz com que eles subam a temperatura. Depois que a gente coloca os dois na mesma faixa de tensão, a gente retira e mede suas resistências. A gente sabe que terão mais variação, vai ter o PTC, e para menos variação vai ser o NTC. Então, assim, a gente consegue fazer a diferenciação de qual é PTC e qual é NTC. Aqui está uma foto do nosso experimento, o experimento que foi feito em sala. Aqui nós estamos utilizando o nosso resistor e o nosso NTC, não PTC, NTC, que é a parte negativa. Aqui nós estamos usando multímetros, um para medir a resistência e tensão, e o outro para medir a temperatura do nosso termistor. A fonte conectada aí. Bom, aqui está o nosso circuito. Beleza. O que está escrito em azul, que é VA, VB e a temperatura em Kelvin, foi os valores que nós medimos na hora de fazer o experimento, e escrito em vermelho, que é a resistência em 1, por os valores que nós fizemos o cálculo com base de VA e VB e a temperatura para descobrir a resistência em 1. Nós utilizamos um resistor 2 de 9,5 ohms, tendo a variação de mais ou menos 0,05, e temperatura ambiente de 23 graus Celsius, tendo a variação de mais ou menos 0,5 graus. A temperatura ambiente ela é dada em Celsius, mas como pediu o exercício, transformação em kelvins. Então, na tabela foi colocada a temperatura em kelvin. Só que essa temperatura meio que não influenciou na coleta de dados, já que todos os dados, tanto para você utilizar os programas, são usados em temperatura ambiente, que no caso foi 23 graus. Então, vamos lá. Nosso circuito montado, a gente tinha que achar a parte da resistência, que é a parte que está em vermelho. Para você achar o cálculo da resistência, é simples. A gente pega o que? A gente sabe que existe uma correlação entre tensão, resistência e corrente. Para você encontrar a corrente, você encontraria a resistência, que é R1. Então, primeiramente foi feito. Vocês podem olhar na tela que estão todos os dados. Mas a gente pega a corrente, a gente pega o VB, que é o dado de tensão que nós obtemos, e a gente faz VB sobre R2, que é 10 ohms, que é o resistor de 10 ohms. Nisso nós achamos a corrente. A corrente é 0,0796 e é dado uma corrente específica de cada valor para cada tensão medida. Dessa corrente que nós achamos, o que a gente faz? A gente faz VA menos VB. Se vocês olharem aqui na parte superior da tela, podem ver que é medida uma tensão aqui entre VA e VB. Então, a gente pega essa tensão, faz VA menos VB sobre a corrente que foi achada para cada tensão aplicada. A gente tem tensão de 1 volt, a gente tem tensão de 1,5. Como vocês podem olhar, está espalhado pelo slide, mas nós temos tensões para cada valor. Por exemplo, aqui mesmo nós temos uma tensão aqui de 1 volt, aqui de 1,5,
temperatura colocada do lado. Então, para cada passo que nós fizemos, nós medimos, e aí, como eu disse, VA menos VB, que é tensão VA menos a tensão VB, sobre a corrente achada, nós achamos R1 para cada valor. Então, esse é um cálculo simples, feito, e nós conseguimos concluir a nossa tabela, certo? Beleza. Depois que nós concluímos a tabela, existem os exercícios a serem aplicados. O primeiro exercício, ele pede que você faça um programa, né? Modifique o programa no Skylab, do termistor NTC, que no caso é o negativo que nós estamos usando. A gente tem que plotar o gráfico da resistência à temperatura do nosso termistor, com ajuste dos parâmetros do modelo de Steinhardt-Hart, se eu errei o nome, e colocar também para a meta dos mínimos quadrados. Isso a gente tem que justificar o modelo, né, estimando o valor de R1 e recebendo o nosso VD, que é a nossa tensão igual a zero. Então, a gente tem o primeiro gráfico, que é o gráfico quê? Que é a resistência R1, que ele pede pela temperatura, vezes a temperatura. Como vocês podem ver, conforme a temperatura aumenta, a resistência diminui. Essa é a relação. Conforme aumenta a temperatura em graus, a resistência ela reduz. Então, se estava começando em 10 ohms, 5 ohms, ela vai reduzindo conforme o aumento da temperatura. Depois nós passamos aquele modelo, como eu disse, Steinhardt-Hart. E aí existe um cálculo feito em cima dele para o modelo NTC. Existe um para o PTC e um para o NTC. Como vocês podem ver, o cálculo está aí, que é 1 sobre T é igual a 1 sobre T0 mais 1 sobre B ln de R ρ, sobre ρ, RO. E aí aqui é dado uma temperatura mais ou menos de 25 graus. Mas claro que a gente pegou, atualizou, colocou para 23, que é dentro do nosso cálculo. E aqui está a explicação. Esses dados aqui são dados do datasheet, que é dado do próprio NTC. É o R, né, que como vocês podem ver aqui na equação, a gente tem um R, que é para achar dessa equação aqui. Então, é ρ, que é o dado já dado pelo datasheet, e R0, que é 5 ohms. Também, para nós encontrarmos o nosso R infinito, digamos assim, eu não sei muito bem o nome, mas... Então, através dessa equação, nós usamos o Skylab e obtemos outro gráfico de curva, resistência R1 e T. Como eu disse, esse dado aqui é dos dados do método dos mínimos quadrados, onde nós temos uma faixa onde entra em equilíbrio e desce, porque ele pede que a voltagem seja zero. Então, vocês podem ver que a resistência ela reduz, digamos assim, no caso. E nós temos os pontos flocados da primeira parte, que é a resistência vezes a tensão, e aqui, como vocês podem ver, dois dados que são justamente dos cálculos do Steinhardt-Hart, desculpa se eu estou errando o nome. E aqui nós temos o valor, né, o valor onde a curva muda, que é dos métodos mínimos quadrados, que é 0,1417266. Depois disso, ele pede que você plote o mesmo gráfico, que é o item extra, né, que é o item 3, que é o anterior, com os valores da resistência R1 do termistor NTC, em função da temperatura, como eu disse, tudo é feito em função da temperatura, fornecidos pelos fabricantes, que é o RO, o B e o R infinito. E explica a diferença das curvas obtidas. Então, aqui já é com gráfico flocado. O que a gente difere é que, dependendo do cálculo que é feito, a gente vê totalmente uma visão totalmente diferente de como funciona um termistor. A gente vê uma coisa mais aperfeiçoada em relação aos cálculos dados pelos termistor apenas pelo Steinhardt-Hart, a gente vê um cálculo totalmente diferente do que a gente medindo apenas pelos cálculos básicos. E como eu disse, é aquele da tensão, resistência e corrente. Então, existe uma variação entre as duas curvas. Então, vocês podem ver que uma é mais aperfeiçoada em relação à nossa temperatura e a outra é mais variada, digamos assim, em relação aos seus pontos. Agora, o quarto exercício pede para explicar como podem ser usados os termistores NTC para medir a temperatura ambiente, pedindo um esquemático de circuito e um termômetro eletrônico com NTC. Passe aí, por favor. Beleza, aqui nós temos o esquemático utilizando um Arduino e uma protoboard, mostrando que temos uma resistência e um NTC sendo utilizado. Pode passar. E aqui a explicação. Nós colocamos o pino analógico A0 na junção entre o sensor e o resistor, vendo que
essa junção foi feita em série e, por sua vez, estão conectados a uma tensão de 5 volts a um lado e o outro lado está conectado ao ground. E tem uma variação de temperatura no próprio sensor e, consequentemente, a tensão que nós utilizamos de perto de 10 ohms, esse valor de tensão sobre o resistor é lida pelo Arduino, e o Arduino, por meio de um cálculo de software, manda de volta um valor estimado em graus Celsius, Fahrenheit, dependendo do programa que você colocar no software. Pode passar, por favor? Aí está o software. Explicando ele, nós colocamos uma biblioteca do termistor, geramos duas variáveis, uma inteira e uma float, que é valores quebrados. E criamos um valor do termistor para seguir parâmetros, né, do próprio termistor, que é valor de resistência, coeficiente do próprio termistor, valor de resistência do resistor. E também colocamos uma conexão serial entre o Arduino e o computador com 9600 de baud rate. E na leitura, que é a parte abaixo do loop, nós temos a temperatura para o termistor, que vai ser feita a leitura, e depois embaixo o valor com um delay de 1 segundo da própria temperatura que a variação do termistor está dando. Passe aí, por favor. Tranquilo. Como são fabricados os termistores NTC e PTC? O termistor NTC, o tipo de material é fabricado a partir de mistura de óxidos de materiais de transição, como manganês, cobalto, cobre e níquel, e por causa disso ele vai apresentar uma variação de resistência ômica em relação à temperatura submetida. O mecanismo físico, acredito que a Cass já possa até ter explicado aqui, quando maior a resistência de um NTC, menor vai ser sua temperatura. Então, quanto mais baixa a temperatura, podendo até ser negativa, maior a resistência. A temperatura de um NTC de funcionamento, em instabilidade, ele pode ir de menos 50 graus Celsius a 150 graus. Já o PTC acontece ao contrário. Quanto maior a temperatura, maior a sua resistência. E o tipo de material são compostos de silício, que são ideais para aplicações e onde é desejado uma ótima estabilidade térmica. A faixa de temperatura utilizada de um PTC, pelo que eu encontrei, é entre menos 200 a mais 1.000 graus Celsius, que é utilizado. Aqui nós temos os termistores NTC e PTC. Aqui nós temos a referência de onde encontrei os valores do Arduino e software do NTC e PTC de valores térmicos. E é isso. Então, muito obrigada e esse é o nosso trabalho. Obrigado. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Cadê a gravação?